Meus amigos, e aí, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro, também conhecido como Matias, e você está aqui no nosso canal, onde nós conversamos sobre aquele que é o maior e aquele que você entendeu. Bem, eu espero que você esteja bem. Hoje nós iremos conversar sobre um assunto muito importante, em especial para você que é universitário. Mas isso serve para todos os ambientes, durante toda a vida, independente de você ser um jovem entre, 18 e 30, 40 anos, ou você ser um adolescente, né? Enfim, eu me converti com 14 anos, mais ou menos. Foi quando Deus veio falar comigo. Antes disso, eu tinha um contato ou outro com o Evangelho. Deus tinha falado comigo. É uma história bem longa e que está em outros vídeos aqui no canal. Você pode estar acessando aí. Mas o assunto de hoje é justamente sobre cuidado com as más influências. A influência... E você deve influenciar as pessoas mais do que ser influenciado. Mas você pode ser influenciado para o bem. As escrituras vão nos ensinar o quê? Para que a gente precisa pegar e reter tudo aquilo que é bom das coisas, né? E isso é uma coisa importante você aprender. Você precisa ler as escrituras todas e entender esse versículo. O mal que a gente tem muitas vezes é que 80% da população é cristã. Mas você acha que 80% da população leu a Bíblia inteira? Eu concordo contigo. Bem, e é uma coisa triste. Por quê? Porque é o livro da nossa fé. Se 80% das pessoas se dizem cristãs, como que elas não leem as escrituras? E se elas não leem as escrituras, que cristianismo elas estão vivendo? O cristianismo eu acho que isso é certo. E é muitas vezes o cristianismo cultural. E isso acaba sendo prejudicial. E muitas vezes as pessoas não levam a sério, não conhecem os princípios de Deus, não levam a sério a Deus. E muitas vezes acabam sendo até mesmo enfraquecidos espiritualmente, porque não tem Deus ao seu lado. Tem Deus ao seu lado, mas vocês entenderam muito bem o que eu quero dizer. Então é importante que a gente conheça as escrituras justamente para evitar as más influências. Diz a lenda, né, que, por exemplo, antigamente o pessoal lá da organização do FBI, eles tinham um método para reconhecer dólares falsos. Como que era esse método? Existia o quê? Eles iam pegar, 100 tipos de falsificações e estudar minuciosamente todas elas? Não. Porque, e se fossem 1 milhão de falsificações diferentes, como é que eles iam conseguir estudar tudo isso e todo dia alguém criava uma variação diferente? Meio complicado, né? Então, qual que era a estratégia deles? Eles conheciam profundamente, nos mínimos detalhes, o dólar verdadeiro. Aquele dólar verdadeiro era a base para tudo. A partir dele, as pessoas conseguiam identificar os dólares falsos, porque eles conheciam bem o verdadeiro. Da mesma forma, se você conhece a forma correta de agradar a Deus, o caminho, aquilo que é certo, aquilo que é errado, conforme instruído por Deus, fica muito mais fácil você conseguir discernir. Não, fulano está falando para fazer tal coisa, mas em provérbio diz que isso aí é coisa do tolo, e eu acho o tolo muito tolo, e eu não quero ser o tolo na história. Isso aí já começa a refletir. Provérbios é um livro muito bom. Muita gente, até que não é cristã, lê Provérbios justamente pelos ensinamentos de Provérbios. Então fica aí a reflexão. Se até mesmo um não crente está lendo Provérbio para adquirir sabedoria, porque você que é crente não está lendo? Fica com isso na sua cabeça aí e reflita um pouco. E tudo bem, ninguém nasce sabendo. Eu comecei a ler com base na oração. Você pode ver meus testemunhos aí. Deus me ajudou a ler. Eu pedi a estratégia para Deus. E aí o meu primeiro livro que eu li de verdade foi a Bíblia. Antes de ler a Bíblia, eu tinha lido livro só infantil. Livro infantil, 2 frases por página, você termina em, um texto de WhatsApp que eu mando é maior do que um livro infantil. Se você é meu amigo, você sabe disso. Então, você precisa ter essa reflexão. E por que eu falo tanto desses cuidados que você precisa ter com as más influências? Eu sei que já passou 4 minutos só agora que eu estou entrando nesse tópico em si, tudo isso foi uma preparação, mas é pelo fato de que eu presenciei muitas vezes como que más influências resultam em coisas terríveis, em coisas que a pessoa fica profundamente arrependida e às vezes não tem como voltar atrás.
E essa é a dura realidade. O adolescente, ele não tem, né, o córtex pré-frontal aqui totalmente desenvolvido. Então, ele não tem muito essa noção de ao longo prazo, de consequências desse tipo de coisa. E isso acaba sendo um pouco perigoso às vezes, né? Crianças são inconsequentes por quê? Porque ela não tem quase nada, né, dessa parte do cérebro desenvolvida. Então a criança vai, sei lá, vai sair correndo em direção à rua, porque ela não sabe discernir, ela não tem esse conhecimento ao longo prazo, ela não consegue ter essa tomada de decisão que não, ó, se eu for correr para lá, pode vir um carro. Ela não tem esse raciocínio. A criança realmente não tem essa capacidade cognitiva ainda, essa capacidade de discernir. E beleza, né? Assim, cada pessoa acaba desenvolvendo um tempo, né? Tem a média e tal, mas esse não é o ponto do vídeo. Aqui não é um vídeo de neuroanatomia. É um vídeo, é um vídeo cristão. Mas o ponto que eu quero falar é que você pode adquirir a sabedoria para evitar de fazer coisas que você ainda não sabe as consequências. Porque você consegue ver as consequências pela vida das outras pessoas. Existem duas formas de aprender pelo exemplo, né? Você aprende pelo exemplo do que é correto e você aprende pelo exemplo do que não é correto. Que aí você faz o contrário, né? Você vê o errado e faz o oposto do errado. Então, eu espero que você seja a pessoa que vai dar o exemplo do correto e não o exemplo do não correto, né? Tem até a reflexão de um anime que o personagem fala isso, né? Que os irmãos mais velhos eles são muito importantes por causa disso, porque mesmo se o irmão mais velho for um irmão ruim, ele vai dar um exemplo ruim de como viver a vida. E aí o irmão mais novo vai aprender e não vai fazer aquilo que o irmão mais velho fez, vai fazer o contrário. E se ele for um bom exemplo, o irmão mais novo vai ter alguém a quem ele possa se inspirar em ser parecido, né, em seguir os caminhos. E é uma reflexão bem interessante, né? Aí, ó, meu amigo aí que tava querendo que eu fizesse mais reflexões de anime, acabei de fazer de Jujutsu no Kaisen aí, ó. Aí vou fazer uma playlist inteira só de reflexões de animes. Mas enfim, esse cuidado precisa ser constante, mas você precisa não cometer um erro que muitas vezes eu percebi que era muito comum antigamente, hoje em dia talvez ainda seja, que é dos cristãos quererem se isolar também. E isso não é para fazer. A Bíblia vai dizer o que, né? Que a luz, ela raia nas trevas, né? Tá lá nas trevas e as trevas nunca conseguiu apagá-la. Então você precisa carregar essa luz, porque você é a luz do mundo, né? Você, quando tem Cristo, né, você reflete a luz de Deus. Então você precisa ser essa luz justamente em um lugar que está escuro. Não adianta você ser um crente bonitinho só dentro da igreja. É justamente lá em todos os ambientes que você vai, na universidade, no trabalho, na rua, na praia, em todos os lugares, na academia, que você pode expressar, representar, refletir a glória de Deus. Então, isso aqui é muito importante. Você precisa ter isso em mente e se tornar uma boa influência. E você precisa não ser influenciado negativamente, mas só positivamente. E não estou falando assim de só ser influenciado positivamente por outros cristãos. Você pode aprender coisas boas com quem não é cristão. Você pode aprender, por exemplo, disciplina. Você pode aprender esforço, dedicação, resiliência, perseverança, muitas coisas específicas assim com outras pessoas também. A pessoa às vezes tem um talento para alguma coisa, você pode aprender aquilo. É a graça comum de Deus. Deus faz a sorte tanto para o dia bom, né, tanto para o cara mal quanto para o cara bom. E a graça comum de Deus está em tudo. Então você consegue, né, a sabedoria em Provérbios diz, né, que ela grita em todo ambiente. Então você consegue aprender coisas com todo mundo. Se você estiver disposto a fazer isso que eu falei, se não me engano, no início do vídeo, a filtrar e reter aquilo que é bom. Só que quando seu amigo tentar te convencer, não, vamos lá e tal, vamos pegar um monte de mulher, sei lá o que, vamos encher a cara, esquecer que existe amanhã, você vai lembrar do tolo de Provérbios e vai falar, bem, não acabou bem pra ele, não quero fazer isso, não quero ser o tolo. Ou você, né, vão ser mais espiritual, você vai lembrar, não, Deus morreu por mim, Cristo morreu por mim, fez tudo aquilo, eu não vou brincar com aquilo que matou o meu amado, né? A gente vai refletir. E é o certo. Você
aprende a fazer, a seguir a Cristo não como uma regra. Então, essa última parte que eu falei é até a mais certa, que é por amor, você não faz, né? É um ato, uma consequência de amar a Deus. E você vai ver que a linguagem de amor de Deus é obediência, né? Todo mundo pregador acabar falando sobre isso, que é obedecer. O próprio Jesus diz, né? Quem me ama, obedece. E é exatamente isso, né? Como você vai mostrar que você ama a Deus? Obedecendo. Você ama os seus pais, você obedece aos seus pais. E assim vai. Então isso é muito importante. E a gente precisa ter sempre isso em mente. E o amor a Deus vai nos fazer refletir. É como um casamento. Se você tem uma esposa, você tem um marido, e você sabe que, sei lá, ele gosta de determinada coisa, é natural que mesmo que aquela coisa não seja muito importante para você, você vai fazer. Sei lá, vamos dar um exemplo mais bobo. Eu, por exemplo, gosto de fazer carinho no cabelo das pessoas que eu gosto. Isso é indiferente se a pessoa tem cabelo ou não. No sentido, por exemplo, meu pai, que hoje está na glória de Deus, né? Ele quase não tinha cabelo. E eu fazia cafuné no cabelo dele. E ele gostava. Então, por exemplo, esse é um exemplo meu. Mas aí é mais fácil porque meu pai, ele no caso tinha a linguagem de amor dele era toque físico também, ele era muito carinhoso. Mas, por exemplo, minha mãe ela odeia. Nossa, minha mãe ela fica angustiada. Minha mãe, ela às vezes é meio claustrofóbica. Então, por exemplo, ela não gosta de abraço. Você entende isso? Ela não gosta de abraço. E eu sou um pouco pequeno, né? Então, quando eu abraço, eu cubro ela inteira. E ela é claustrofóbica. Então, ela meio que se segura, se aguenta para ela ficar lá sendo abraçada por mim. Porque é uma necessidade que eu tenho de abraçar as pessoas para demonstrar meu afeto também, meu carinho. E ela entende isso. Então, ela aprendeu a aguentar esse tipo de coisa. Mas, enfim, esse é um exemplo. Ela aprendeu a fazer uma coisa que ela sabe que me deixa feliz. Assim como, por exemplo, alguma comida que ela sabe que eu gosto e tal, é a forma dela dizer que me ama, né? Minha mãe, ela não é muito de falar palavras, ela é muito de fazer. A linguagem de amor da minha mãe, que ela mais expressa é atos de serviço, né? Ela não é de fazer longos discursos e tal, apesar de que ela é meio coruja, assim, às vezes ela posta algumas coisas, ela manda algumas coisas, né, e tal, mas ela é muito mais de ato de serviço, né, de fazer as coisas. Se você não tá entendendo essa linguagem de que eu tô falando de ato de serviço e tal, mais pra frente, de repente, eu faço um vídeo sobre isso. Eu acho que num vídeo de relacionamento eu falei sobre isso, mas talvez em outra oportunidade eu fale de novo. Mas o que essa enrolação toda que eu fiz aqui quer dizer? Que se você sabe que algo entristece a Deus, você vai buscar não fazer aquilo. Por quê? Porque a sua felicidade é ver a felicidade daquela pessoa que você ama. Isso serve tanto para casais, e casamento não tem para onde se correr. É uma das formas de refletir a Deus, estar envolvido lá intrinsecamente, né, em como expressar a Trindade, né, você não consegue expressar o amor, a comunicação, essas coisas sem uma outra pessoa, né? Então, casamento faz parte disso tudo. E você consegue entender exatamente essa questão de que ver a pessoa feliz te deixa feliz, fazer a pessoa feliz te deixa feliz. Isso é até um erro hoje em dia, né? As pessoas se casam para uma forma muito egoísta, sem entender o que é relacionamento, né? Elas casam para ser feliz, quando o casamento é sobre assim, no caso dos homens, né? Sou capaz, né, de me sacrificar por essa mulher, porque vê-la bem, vê-la segura, vê-la feliz me traz felicidade. O sorriso dela me faz sorrir. E esse tipo de coisa é o que a gente deve ter em reflexo também com Deus. Que na verdade ter isso por Deus é o que nos permite ter isso por uma pessoa. E aí é uma coisa importante da gente entender como é que funciona o cristianismo, e como é que funcionam as relações no cristianismo, né? Esse vídeo não é sobre relacionamento, mas eu sempre uso essa analogia, porque não tem pra onde correr, é a melhor analogia, e a analogia que o próprio Deus usa. Então, né, eu tenho aqui um passe infinito, né? Porque se o próprio Deus usa na Bíblia como exemplo, então eu também aqui posso usar quantas vezes eu quiser, porque eu estou imitando o meu pai. Mas enfim, então é isso, né? Tipo,
você entende a importância, a relevância disso. E quando alguém tentar você com uma coisa que você sabe que não vai agradar a Deus, reflita, porque aquilo que você faz talvez em um dia pode fazer você ficar arrependido por muito tempo. E isso é uma coisa bem dolorida, bem dolorosa, né? Que às vezes a gente precisa lidar com as pessoas, só que é bem melhor você evitar que a pessoa bote a mão do fogo do que você chegar lá e ajudar ela a curar a mão que foi queimada e, né, ela aprendeu pela experiência de que não pode queimar a mão de novo. O que não pode é, a pessoa já se queimou, então ela se joga inteira na fogueira. Aí, né, meu Deus do céu, né? Então, pelo amor de Deus, você sai do fogo e, né, vamos tratar essas feridas da melhor forma possível ao lado de Cristo. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para hoje, é para você ser luz, ser sal. E o sal era usado, né, para preservar a carne, para evitar que ela apodreça. Então a gente retarda a podridão do mundo. E, né, luz do mundo, nós iluminamos o mundo. Onde tem trevas tem que haver luz. E não tem como você iluminar onde já está iluminado. Você tem que ir justamente nas pessoas que precisam. Então não se isole. Faça amizades com muitas pessoas. Eu mesmo tenho muito amigo que não é crente, cara. E é amizade boa mesmo. Pessoas que eu considero como irmão. E muitas dessas pessoas foram impactadas, começaram a caminhar no caminho do Senhor. E isso é importante. Foi uma amizade de um cara não cristão que me conectou com um amigo que era cristão. E esse amigo que era cristão era amigo desse cara que não era cristão. E aí, por meio desse amigo, Deus respondeu uma oração que eu fiz. E aí esse cara do nada me mandou mensagem no Facebook. Eu nem me lembro, eu acho que eu nem sei quando a última vez que alguém me mandou mensagem no Facebook. Nessa época aí já, sei lá, fazia 3 anos ou 5 anos que ninguém mandava mensagem no Facebook. Eu nem uso o Facebook direito, até hoje. E foi lá que tudo começou. E aí hoje vocês estão aqui ouvindo esse indivíduo que vos fala, que tá com esse microfone aqui e tá aqui justamente compartilhando um pouco da experiência dele, daquilo que Deus permitiu ele adquirir e refletir durante esses anos de caminhada, que ele pode dizer que foram os melhores anos da vida dele. Quando você conhece a Deus de verdade, o seu maior arrependimento é não ter conhecido ele antes. Então, cara, é o que eu sempre falo, busque conhecer o Deus que você serve, porque eu te garanto que você nunca vai encontrar ninguém como ele. E, cara, que desperdício é viver essa vida sem conhecer o propósito da sua existência, que é conhecê-lo e fazê-lo conhecido e glorificar o nome dele. Então, não só lembre dos bereanos, mas seja como eles. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.